Pessoal, olha só, o clima continua tenso, está pegando fogo nos bastidores de Brasília. É isso mesmo, o senador Alessandro Vieira rebate os ataques do STF e a Rede Globo expõe os crimes dos magistrados ao vivo em horário nobre. É isso mesmo, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula nas pesquisas e Alexandre de Moraes manda abrir inquérito contra o senador, que não se cala e rebate essa decisão absurda do ministro do STF. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Beleza? Então, sem enrolação, sem delongas, bora aqui comigo para o vídeo, bora para as notícias. Vamos agora para falar sobre isso, o senador Alessandro Vieira. Ele que leu seu relatório ontem na CPI do crime organizado, trabalho que teve muita repercussão. Vamos chamar o senador, colocar ele ao vivo aqui com a gente. Senador, muito bom dia, agradeço muito pela participação. Claro, estamos todos acompanhando aí a repercussão da rejeição do relatório. E eu já queria começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é o próximo passo, visto que ontem nós vimos a repercussão dos ministros da Suprema Corte, inclusive em tom de ameaça, na possibilidade de tornar o senhor inelegível para essa eleição de 2026? Bom dia. A gente acompanhou essas manifestações, essas ameaças foram feitas enquanto a comissão lia e votava. A gente fez a votação debaixo de ameaça. A votação teve o resultado de 6-4 contra o relatório, devido a uma interferência do governo, que fez a substituição de parlamentares. 2 parlamentares do PT foram incluídos, eles não acompanharam a CPI, eles não tiveram acesso aos documentos, mas eles votaram de acordo com a recomendação do governo contra o relatório, que seria 6-4 a favor, virou 6-4 contra. E tudo isso dentro das regras regimentais. A gente não está aqui acusando nenhuma ilegalidade, está apenas transmitindo, relatando fatos. É lamentável que você veja o ministro Supremo tendo que apelar para ameaças por não terem capacidade de responder às denúncias em si. A gente não escuta uma palavra nem os fatos. A gente escuta apenas palavras criando teses de que seria um ataque à instituição, seria um ataque antidemocrático, teria uma pauta eleitoreira, se confirma e a realidade é uma coisa teimosa, né? Ela insiste em aparecer mesmo quando as pessoas tentam esconder com narrativas. Bom, deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, sua pergunta, por favor, para o senador. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Bom dia, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender um pouco como foi essa articulação para o relatório, porque ontem, conversando com alguns membros da CPI, eles falaram que se surpreenderam um pouco com o relatório, que esperavam que fosse construído um texto com mais consenso. O senhor procurou os integrantes da CPI para poder conversar antes sobre esse relatório, apresentar a sua ideia? Eles já sabiam que esses seriam essas seriam as sugestões de indiciamento? Como foi esse diálogo? A gente teve diálogo com algumas pessoas, com outras não. Diferentemente de um projeto de lei que você tem que construir consenso, um relatório de um inquérito parlamentar, ele tem que corresponder aos fatos encontrados. Então, não é razoável imaginar que se pode construir consenso suprimindo alguns fatos, porque seriam politicamente mais delicados, né? Não seria correto com a missão de relator, na minha visão. E por isso a apresentação se deu no formato como a gente fez ontem. Bom, vou passar a palavra agora para o Felipe. Felipe, sua pergunta, seu questionamento para o senador Alessandro Vieira. O senador, o ministro Mendes falou que vai apresentar a PGR contra o seu relatório, né, por ser infundado. O Dias Toffoli falou e ameaçou, dizendo que a justiça eleitoral pode se tornar inelegível. Você pensa em ter algum tipo de instrumento, algum tipo de conduta contra essas pessoas? Porque, da mesma forma que eles podem te acusar de abuso de direito, abuso de poder, você também pode acusar eles de abuso de poder também. E a segunda pergunta bem brevemente, qual que é outro passo? O relatório foi votado e está inconclusivo. Você pensa em ter outras posturas para investigar e fiscalizar a Suprema Corte do Brasil?
Bom, primeiro, com relação às ameaças, a gente vai ter que aguardar a concretização ou não delas, né? Eu não vejo nenhuma base legal para uma alegação de abuso de autoridade. Não corresponde ao que está na lei, não corresponde aos fatos, à conduta que a gente teve na relatoria, mas é preciso aguardar, né? Com relação a próximos passos, aí você divide um pouco. No relatório, a gente apresentou uma série de sugestões legislativas, nós vamos fazer essas sugestões agora de forma independente. Tem um monte de coisa que a gente precisa tocar. Tem recomendações para o Executivo que a gente vai enviar diretamente à Presidência da República e aos ministérios correspondentes, muito fortemente focado numa atenção maior para a segurança e mais recursos para a segurança. Você tem um subinvestimento, um subfinanciamento absurdo. Você tem vários órgãos fundamentais, vou dar exemplo da ABIN, 80% do está vago. A Receita Federal do Brasil também tem uma lacuna imensa, se não me engano, mais de 20 mil vagas em aberto. E para fazer uma coisa séria, para ser um país sério, esses órgãos de fiscalização e controle têm que ser fortalecidos. Então, a gente vai encaminhar isso também de forma autônoma. Mas a investigação propriamente dita da conduta de ministros, se for crime comum, depende da iniciativa do PGR. Se for crime de responsabilidade, pode e deve acontecer aqui no Senado, mas aí você tem outras ferramentas, inclusive o próprio pedido de impeachment para manejar, quando for o caso, com todas as dificuldades e restrições que nós sabemos, mas essa é uma pauta que vai ter manutenção ao longo do tempo. Se não acontecer nessa legislatura, acontecerá na próxima. Senador, com o fim da CPI do crime organizado, fim da CPMI do INSS, não houve abertura da CPI do Banco Master e também, como o senhor queria, a investigação específica de alguns ministros da Suprema Corte. Agora, o senhor pretende buscar, lutar junto com outros parlamentares ou abertura de CPI, ou investigação de ministro, ou algum tipo de manobra mesmo dentro do Congresso Nacional que possa continuar esse tipo de investigação? Eu pergunto isso porque estamos em um ano de eleições em que as coisas não costumam ser votadas dentro da casa. Esse tipo de assunto melindroso não costuma ser votado dentro da casa. Vai ter andamento esse assunto? O pedido de CPI aqui no Senado, com 53 assinaturas, ele já foi judicializado. Ele está pendente de despacho do ministro Cássio, já há 2 ou 3 semanas, porque foi constatada a inércia do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e você tem direito para recorrer ao Supremo exigindo a instalação. O Supremo tem jurisprudência sólida, favorável à instalação, e agora abriu uma jurisprudência no sentido de negar prorrogação de prazo. Por isso que ele não judicializou a prorrogação de prazo aqui da CPI do crime organizado. Tinha uma decisão muito recente do Pleno negando esse tipo de providência, mas instalação, a priori, é a regra respeitada pelo Supremo. Então isso já foi judicializado. Nós temos um outro pedido de CPI que não foi judicializado ainda, que é específico para apurar essa vinculação entre Banco Master e os ministros. Porque me parece que esse é um tema que tem que ser explorado devidamente. Essa é uma elite que nunca foi investigada, nunca foi administrada, ninguém questiona. Quem, por acaso, se coloca na posição de questionar a conduta, não é conteúdo de decisão, porque a gente não pode. É a conduta, você tem esse tipo de reação meio histérica, meio ameaçadora que a gente viu ontem. Camila, por favor, sua pergunta. Senador, agora voltando a essa pergunta, né, do que o Felipe fez em relação aos próximos passos, o senhor detalhou um pouco do que pretende fazer, de como pretende avançar agora. Eu queria entender também se o senhor como que o senhor vê esse cenário para levar adiante essas medidas, não só as medidas, né, as sugestões de indiciamento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República, mas também essas outras medidas, as sugestões que o senhor faz no relatório para poder combater o crime organizado, fortalecer a segurança no país. Cada um desses projetos vai ter a trajetória independente, né? Algumas coisas você deve ter uma receptividade mais facilitada, para outras que são mais incisivas, de apuração, de limitação da conduta individual de ministros. Essas enfrentam hoje um cenário bastante adverso. Você tem o governo federal aliado do Supremo, e você tem lideranças importantes que não podem ou não querem confrontar os ministros.
E repito, não tem confronto institucional, não tem questionamento democrático, nada disso. É questionamento de conduta individual de cidadãos brasileiros, que ocasionalmente ocupam uma função de ministro do Supremo. Não há por que você imaginar que eles não podem ser investigados, questionados. Isso é profundamente, aí sim, profundamente antidemocrático. Eu sei que o senhor está com o tempo super, hiper apertado e o senhor pode me responder só sim ou não. A esposa do ministro Alexandre de Moraes disse que iria lhe processar por conta daquela alegação de ligação com crime organizado, que o senhor explicou depois que seria com o Banco Master. Esse processo já chegou até o senhor? Não, até o momento eu não fui notificado de nenhum processo por quem quer que seja. Tá certo. Te agradeço muito pela participação. Muito obrigada. A gente segue acompanhando todo esse caso no Senado Federal. Muito obrigada. A CPI do crime organizado chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. No início da noite, a CPI rejeitou a proposta do senador. O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam. Que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. O senador apontou que os atos do ministro Dias Toffoli, primeiro relator do caso Master no STF, foram considerados atípicos pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Alessandro Vieira citou a imposição de sigilo máximo ao processo e a lacração e acautelamento no STF de celulares apreendidos, retirando do controle pericial da PF. Todos esses atos, segundo o relator, foram praticados ocultando-se que o ministro havia mantido relação financeira por intermédio da empresa Maridit com fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também investigado na Operação Compliance Zero. Toffoli admitiu que é sócio da Maridit junto com seus irmãos, o que, de acordo com o relator, mostra que a conexão não é remota nem indireta. Trata-se de relação negocial entre empresa do magistrado relator e fundo de investimento controlado por pessoa investigada e presa no mesmo inquérito que o magistrado relatava. O relatório também sugeriu o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes. Alessandro Vieira citou como justificativa a relação financeira do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. Segundo o relator, a magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados e 80 milhões efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica. Tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. O documento também sugeriu o indiciamento de Gilmar Mendes. Alessandro Vieira citou que o ministro do Supremo determinou a anulação da quebra dos sigilos da empresa Maridit, aprovada por unanimidade pela CPI. O relator também afirmou que o ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria
e ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente ilegítimo. No caso do pedido de indiciamento do Procurador-Geral da República, Alessandro Vieira afirmou que Paulo Gonet não adotou nenhuma providência concreta no sentido de promover a investigação e a eventual responsabilização das autoridades envolvidas. Pouco depois das 14h começou a sessão para a leitura do documento. Uma articulação da base do governo alterou as forças dentro da CPI antes da leitura do relatório. A liderança do MDB pediu para trocar 2 senadores de oposição, Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Podemos. No lugar entraram 2 petistas, Beto Faro e Tereza Leitão, dando maioria governista. O senador Alessandro Vieira apresentou recomendações para o combate ao crime organizado, mudanças na legislação, em órgãos de controle e a ampliação do repasse de recursos. Ao explicar por que a CPI passou a investigar o caso Master, Vieira falou sobre a atuação dos ministros do STF. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Ela chega a partir da constatação de que um fundo ligado, um parceiro de crime, o Fundo REAG, foi fartamente utilizado pelo primeiro comando da capital para lavagem de dinheiro. No passo adiante, percebemos que REAG e Fundo Master dedicam uma parte significativa dos seus recursos, dos seus lucros, para a cooptação de agentes públicos, nas mais diversas esferas de poder. E, por último, chegamos à ligação documentada desse mesmo grupo com ministros integrantes da nossa Suprema Corte. O indiciamento não é um ato de condenação. O indiciamento é um ato, é um registro de que foram coletados suficientes indícios de determinada conduta. E em pesquisa da Quest, Flávio vence Lula em eventual segundo turno. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro assumiu a liderança numérica na disputa presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno. Levantamento da Genial Quest divulgado nesta quarta-feira 15 mostra o parlamentar com 42% das intenções de voto, enquanto o petista soma 40%. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O avanço de Flávio ocorre quando o governo Lula registra desaprovação de 52%. Em março, os 2 candidatos apareciam empatados com 41%. Atualmente, o grupo de eleitores que votaria em branco, nulo ou que não pretende comparecer às urnas chega a 16%. Os indecisos somam 2%. Moraes manda a PF apurar se Flávio cometeu o crime contra Lula. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A apuração buscará esclarecer se o parlamentar cometeu o crime de injúria contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais. Obtida pela coluna Decisão de Moraes, foi tomada a partir da representação da Polícia Federal requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura do inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à PF, que terá o prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. O caso tem como origem uma publicação feita pelo parlamentar em 3 de janeiro de 2026 na plataforma X. A postagem associa imagens de Lula ao então presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Flávio Bolsonaro não se cala e rebate as acusações. Não seja o início de um círculo jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe a relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade, e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo
o seu posicionamento, né, sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!